Efésios capítulo 6, os 4 primeiros versos, lemos assim, na minha versão: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Verso 4, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Existe uma coisa antiga que a gente ouve falar, já faz muito tempo, é um negócio que eles chamam de conflito. Conflito de gerações nada mais é do que um fenômeno que ocorre por uma mudança de mentalidade. É a transformação nos valores, nas crenças, na maneira de pensar e de agir de indivíduos ou de um grupo de indivíduos, isso ao longo do tempo. Um conflito de gerações não se trata apenas de se vamos ou não vamos adotar novas opiniões, mas se trata de uma alteração na forma como as pessoas percebem o mundo, como elas se relacionam umas com as outras e como que elas tomam decisões a partir dessa maneira como enxergam a realidade. Sem dúvida nenhuma, nós temos testemunhado mudanças significativas no comportamento de uma geração específica que está aqui convivendo conosco e que tem chamado muita atenção de todos nós. É uma geração que tem sido alvo de críticas, alvo de piadas e de sérios questionamentos. Mas nessa manhã eu queria convidar você a enxergar um pouquinho abaixo da superfície. Eu queria considerar alguns elementos com vocês hoje aqui. Meu objetivo não é dar uma palestra de sociologia, eu não sou palestrante. O meu ponto aqui também não é comportamental. A minha preocupação aqui é uma preocupação espiritual. Eu sou um pastor e um pregador do Evangelho. Então o meu ponto é se nós estamos atentos o suficiente para neutralizar os efeitos e as transformações socioculturais que podem estar afetando e comprometendo os valores essenciais do nosso cristianismo. Não é apenas uma questão de comportamento, é se esse comportamento afeta ou de alguma forma ameaça o nosso cristianismo. Se você nasceu entre 1997 e 2012, entre 97 e 2012, ou se você tem filhos que nasceram nesse período, talvez a mensagem de hoje faça ainda mais sentido para você. Se você tem filhos pequenos que nasceram depois disso, ou mesmo se você tem alguns marmanjões que ainda estão sob a tua responsabilidade financeira, talvez a mensagem de hoje também seja de alguma forma útil para você. A questão é que nós estamos convivendo com uma geração, e essa geração específica da qual quero tratar hoje, é uma geração que ela é conectada digitalmente desde a infância. Os livros e a literatura dizem aí, chamam eles de nativos digitais. Essa geração, ela é muito pouco inclinada a aceitar estruturas rígidas, comando direto, regras claras e pouco flexíveis. Essa geração valoriza muito a autenticidade. Eles abominam a hipocrisia. Eles abominam você dizer uma coisa e fazer outra. Por isso são tão autênticos. E não têm medo de dizer o que pensam e como são. Essa também é uma geração emocionalmente muito sensível. E infelizmente é uma geração menos resistente à frustração. Mas existe uma ironia por trás de alguns de nós que costumamos criticar ou até mesmo rir do comportamento de alguns destes. A grande ironia reside no fato de que essa geração, ela tem pai e mãe. Essa geração tem pai e mãe. E alguns se escondem atrás de um conceito coletivo, ignorando o fato de que estes filhos e essa geração são o produto de suas próprias mãos.
Essa geração não surgiu do nada, ela não surge do nada, ela não aparece do nada. Eles foram moldados desse jeito. Alguns poderiam até argumentar, mas pastor, todos são assim, tentando justificar o fato dos seus próprios filhos também serem. O ponto é que cada família precisa e deve definir os seus próprios valores a partir de sua essência. Esses são relatos reais, tá? Relatos reais de como essa geração tem agido nos seus relacionamentos em alguns ambientes de trabalho. O chefe chama o funcionário para conversar e ele responde assim: eu não posso ir, minha terapeuta disse que eu não estou pronto para esse tipo de confronto emocional. Relatos reais. O camarada deixou um recado como justificativa de faltar ao trabalho numa determinada manhã, e ele disse assim, mandando um recado lá para o RH: não consigo trabalhar hoje, eu estou num burnout existencial. Padrões de comportamento, com um teorzinho de comédia, tá? Quando termina um namoro, primeiro passo, terapia. Segundo passo, fazer um podcast para contar a sua versão. Terceiro passo, fazer um vídeo chorando ao som de Taylor Swift. No trabalho também, o chefe falou em entregar resultado. Preciso que você entregue resultado. Um chefe assim é denunciado por opressão sistêmica e busca também uma indenização. Numa entrevista de emprego, que tal você começar às 9 o trabalho pela manhã? 9 é o meu horário de introspecção, posso chegar depois do almoço. Primeiro dia de trabalho, ele olha para o cara do lado e diz assim: achei meio tóxico ter que bater ponto, isso fere a minha liberdade de ser eu mesmo. Eu gostei dessa. Bater ponto não, você está ferindo a minha identidade. Aí o entrevistador diz assim: você tem experiência? Não, mas eu tenho ansiedade, tenho senso estético e também tenho um canal no TikTok. Reunião de feedback, o chefe diz assim: precisamos falar sobre o seu desempenho. Na hora ele já abre o LinkedIn e escreve: hoje vivi uma microagressão corporativa. Segunda-feira, tem gente rindo aí. Segunda-feira, 8 da manhã, chega no trabalho com fone de ouvido, um copo da Starbucks, olheiras e uma crise existencial a tiracolo. Aí o estagiário vira e diz assim: achei a vibe da empresa meio capitalista demais. O chefe diz: precisa corrigir esse relatório. E ele responde: você está questionando a minha jornada? E essa semana, para completar, saiu aí uma notícia dizendo que o joinha, esse thumbs up, eles não querem mais usar porque está sendo considerado uma resposta agressiva demais. Na boa, a gente não sabe se a gente ri ou se a gente chora. A questão é que nós precisamos tomar as rédeas da nossa casa. Se você deixar a vida te levar, ela vai se encarregar de trazer profundas amarguras para você. Esqueci de mandar o arquivo lá para o Marquinho, mas me permita ler aqui. Conselhos aos pais, professores e estudantes. É importante que os pais observem e estudem o temperamento e o caráter dos seus filhos, para que possam discipliná-los e instruí-los segundo as suas necessidades particulares. Você tem 2 filhos, você tem 3, corajoso fez 4, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Seria, no mínimo, ingênuo se defender dizendo que de 3 ou 4 filhos que você tem, alguns deram muito certo e outros não deram tão certo, porque você educou eles de maneira exatamente igual. Eu não sou jardineiro, mas eu sei que quem cuida de flores sabe que se você tiver uma orquídea, uma margarida,
ou uma samambaia, você não terá condições de cuidar dessas plantas com o mesmo tempo de sol, a mesma quantidade de água, o mesmo trato, não tem como. Seus filhos precisam ser educados não de maneira igual, eles precisam ser educados de maneira justa, mas você precisará fazer uma distinção particular, porque cada um deles tem uma necessidade particular. E o conselho inspirado é: nós precisamos estudar o caráter e o temperamento, que são coisas diferentes, dos nossos filhos, e nos ajustar. Pois se eu falei palidamente sobre o perfil dessa geração, desses filhos, me permita fazer algumas considerações em relação ao perfil dos pais dessa geração. Esses nasceram entre 1965 e até meados da década de 90. Estes pais dessa geração, que nós aqui já comentamos um pouquinho, estudos demonstram que estes pais criaram seus filhos tentando compensar a dureza das gerações anteriores. Eles adotaram um estilo parental dominado pela proteção emocional e o desejo de que os filhos experimentem uma felicidade constante. A boa intenção dos pais em criar filhos felizes, porém, tem demonstrado que eles estão produzindo filhos frágeis, instáveis e despreparados. Um estudo agora publicado recentemente no Wall Street Journal, também virou matéria na BBC, da Universidade de Nottingham, diz que desde 1930, quando eles começaram a fazer essas medições, essa é a primeira vez que uma geração tem um QI igual ou inferior a dos seus pais. Irônico, pois uma geração nativa digital, antenada e hiperconectada, de 1930 para cá é a primeira vez que eles não superam seus pais em termos de QI, que é o coeficiente de inteligência. É atribuída a um tal de Michael Hopf a seguinte frase, provavelmente você deva ter ouvido por aí: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Eu tenho a impressão que estamos criando um tempo muito difícil diante de nós. Pais reféns do humor dos seus filhos, alguns chamam isso de a ditadura da felicidade. Qual é a tendência contemporânea? Os pais estão medindo o sucesso da educação que dão para os seus filhos pelo nível de felicidade momentânea deles. Os pais, tendência, evitam as frustrações, os desconfortos e as correções para não serem rejeitados emocionalmente pelos seus filhos. Os pais não suportam a ideia de que os filhos não gostem deles. Tendência, tornam-se escravos do mood, da maneira como os filhos estão se sentindo. Se o filho está mal, os pais se sentem fracassados. E aí você tem aqui fenômenos relacionados a isso. Primeiro deles, uma criação intensiva, é o que na literatura tem por aí. Uma criação orientada pelo entretenimento. A sociologia está identificando um padrão onde os pais entopem o tempo dos filhos no after school, com inúmeras atividades, eliminando deles o tempo de tédio. Só que o que eles, mesmo bem intencionados, não sabem é que se uma criança tem todas as lacunas de tempo da sua rotina preenchidas, os pais estão prejudicando a criatividade, a autonomia e a tolerância ao tédio. Existe um psicólogo, vocês já me viram citando ele aqui, ele mora no Arizona, chamado Kevin Leman. Ele tem um livro chamado Seu Filho Não É um Hamster. A tese do livro é: seu filho precisa ter buracos para fazer coisas simples e não dirigidas. Mas aí a gente é piano, é judô, é pintura, é canto, é instrumento, é futebol, é pickleball.
Abro aspas, orientação da criança, página 13. A educação da criança começa desde o berço. Os pais têm a responsabilidade de criar um ambiente onde se formem bons hábitos e valores que durarão toda a vida. Quando você não tem o sossego simples de uma atividade simples dentro de casa, esse ambiente fica comprometido, você perde o controle. Durante a primeira infância, diz ela, a influência do lar é decisiva. Segundo fenômeno, se o primeiro é essa coisa intensiva de ocupar todos os buracos da rotina de um filho, a segunda, essa é muito complicada. Pais removedores de obstáculos, pais que removem obstáculos antes que a criança enfrente qualquer dor ou frustração. Meta-análises mostram que a superproteção está relacionada com esquemas disfuncionais da vida adulta, dependência, baixa tolerância ao desconforto, maior risco de depressão e ansiedade. Abro aspas. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 42. Muitos pais fazem o erro de suavizar o caminho para seus filhos, privando-os de tarefas que lhes dariam força e caráter. Essa indulgência prepara para a fraqueza moral e incapacidade para o enfrentamento das dificuldades da vida. É uma loucura. A tentativa de você evitar qualquer tipo de frustração ou desapontamento, porque muitos pais tornaram-se escravos de uma felicidade utópica que eles acham que os seus filhos precisam experimentar o tempo inteiro. Orientação da criança, página 101. O trabalho é um dos maiores fatores de desenvolvimento do caráter. Quando os pais evitam que as crianças enfrentem pequenas dificuldades e responsabilidades, impedem seu crescimento moral e físico. Se eu falei sobre remoção de obstáculos, se eu falei sobre intensidade em ocupar o tempo da criança, agora eu cito você, o monitoramento do humor. É uma tendência atual de pais que ficam checando com o filho o tempo inteiro. Você está bem? Está tudo bem? Isso ensina a criança que você não pode conviver com a tristeza, com a raiva e com a frustração. Um artigo no Wall Street Journal alerta que perguntar repetidamente como você se sente ensina a criança que a felicidade é o objetivo da vida, o que pode aumentar a ansiedade e o sofrimento. Sabe por quê? Porque felicidade não é um negócio que você sente o tempo inteiro. Felicidade são momentos isolados. Felicidade não é uma perseguição frenética, porque aqueles que acham que precisam se sentir felizes o tempo inteiro, eles vão recorrer a questões superficiais para tentar preencher o vazio. Washington Post reforça: crianças entendem que sentimentos negativos são inaceitáveis e devem ser reprimidos, o que prejudica o desenvolvimento emocional. Pais centrados no humor dos filhos relatam eles mesmos maiores níveis de estresse e menor bem-estar emocional, porque o pai vive numa tensão constante. Um estudo em 2023 da Universidade de Ohio diz que 57% dos pais entrevistados relatam burnout parental por tentarem garantir felicidade contínua aos seus filhos. Quando os pais controlam demais e reagem exageradamente aos sentimentos dos filhos, eles dificultam que a criança aprenda a lidar com as próprias emoções e ainda deixam todos mais inseguros. Meus irmãos, olhem aqui para mim. Guarde essa frase que eu vou dizer para você aqui agora. Educação não é anestesia emocional. Educação não é anestesia emocional. Educação cristã é você usar todos os artifícios, todas as ferramentas, toda a sua força para você criar um ambiente adequado para que a imagem do seu filho se assemelhe mais a Jesus Cristo. Quanto mais parecido com Cristo, mais educado é a sua criança.
Nós não estamos aqui para garantir que os nossos filhos sejam felizes. Nós estamos aqui para garantir que os nossos filhos possam ir para o céu. Quem evita toda a dor presente está empurrando um sofrimento muito maior para o futuro. Sabe por quê? Porque a vida, o chefe, o patrão, a empresa, a faculdade, a universidade, não tem compromisso com o humor e a felicidade do seu filho. Não tem. E o que nós estamos vendo? Antigamente, uma mãe ia à escola quando o filho recebia uma anotação numa coisa que eles chamavam de agenda, e a professora colocava lá, e essa era uma agenda que os pais precisavam checar todos os dias. Então a professora anotava ali: Manolo hoje se comportou mal, puxou o cabelo da coleguinha e cuspiu na cara do amiguinho. Se eu tenho uma anotação, já falei para você da minha mãe, né? Já falei? Já falei, né? Se a minha mãe lê um negócio desse na agenda, no dia seguinte, primeiro que, não sei se no dia seguinte, enfim. Mas a minha mãe provavelmente ia se reunir com a professora e ela ia dizer: a senhora tem carta branca para fazer o que for necessário para esse guri virar gente. Hoje você tem relato de pais que vão na universidade questionar a capacidade do professor de ensinar, reclamando das notas, e do desempenho, e do GPA que não foi tão alto. Vocês acreditam nisso? A vida, o mundo, a sociedade não tem nenhum compromisso com a felicidade dos nossos filhos. Se a gente tentar tirar todos os obstáculos e ficar o tempo inteiro perguntando: como é que você está se sentindo? Nós vamos tornar a vida deles muito mais amarga. E nem mesmo Deus tira de nós todos os obstáculos, gente, porque faz parte do processo de educação a gente precisar enfrentar algumas coisas, sim ou não? Pense na crise que você já teve na vida, pense num momento terrível que você já teve que atravessar, pense numa dor aguda que você já teve que administrar, e responda para mim se você não saiu melhor depois de um momento como esse. Responde para mim se você não se tornou uma pessoa diferente depois de ter conseguido superar algo terrível que você teve que passar na vida. Ou quem será de nós que questionaria se José estava preparado para ser governador do Egito sem antes ter passado pelo buraco, e pelo calabouço, pelo esquecimento, pela traição e pela injustiça? Ou quem sabe você poderia lembrar quando Saul, preocupado, olha para aquele garoto e diz: eu não posso deixar você enfrentar Golias, você é pequeno, você não tem experiência, você não sabe, você não conseguiria nem segurar direito as armas. Você lembra o que Davi disse a ele? Davi disse duas coisas. Primeiro, Davi expressou confiança em Deus, mas também Davi disse de experiências que ele tinha tido no passado. Porque Davi diz assim: o Deus que me livrou das garras do leão e do urso, vai me livrar das mãos desse filisteu. O leão e o urso que Deus não evitou que atentassem contra o rebanho de Davi, construiu naquele jovem garoto uma confiança e uma coragem que deu a ele extrema confiança de enfrentar aquele inimigo de Israel. Não livre os seus filhos de enfrentarem seus leões e seus ursos, porque eles serão gigantes para enfrentar na vida adulta. É assim que funciona a vida. A gente vive numa época em que a alegria dos filhos virou uma obsessão. A felicidade plena do seu filho não é prova de que você teve sucesso como pai e como mãe. Você não pode medir a eficiência da educação que você deu pelo nível, pelo grau de felicidade que seu filho experimenta. Felicidade plena do seu filho não é a palavra final nesse caso. Agora, meus irmãos, olhem para mim aqui. Se você brigar com a escola, se você enfrentar a igreja, se você criticar a polícia, se você arrumar encrenca com os teus vizinhos, se você rodar a baiana no condomínio, foi mal aí, eu não sei quem está traduzindo, mas...
que eu quero dizer é que se você enfrentar tudo e todo mundo para defender seu filho, eu lamento informar, mas você não está ajudando ele. Eu estou 8 anos aqui com vocês, quase, mês que vem vai fazer. Eu já tinha sido pastor outros 12 anos. Eu sou muito cauteloso em às vezes apresentar alguma coisa que eu vivi no meu ministério, porque eu não quero expor ninguém, também não quero desencorajar ninguém a abrir o coração com o pastor num aconselhamento. Então, para não parecer indiscreto e antiético, eu vou dizer sem dizer, porque eu sei que tem outras pessoas que eu já fui pastor que assistem e tudo mais, mas, meus irmãos, se existe um negócio frustrante para esse coração de pastor aqui, é quando a igreja tenta ajudar no processo de educação e os pais enfrentam a igreja na frente dos filhos, dizendo que nós estamos sendo injustos com eles. Estou vendo o pastor Cláudio aqui e acho que estou vendo o pastor Dilson ali. Serviram essa igreja aqui, foram pastores aqui nesse rebanho. Acumulam juntos, os dois, mais de meio século de experiência servindo a igreja e pastoreando o rebanho de Deus. Que coisa terrível é para nós como pastores, quando os pais, ao invés de darem as mãos à igreja para ajudar, disciplinar, orientar e corrigir os filhos, eles enfrentam a igreja, líderes, o pastor, para dizer: vocês estão sendo injustos com o nosso filho. Não façam isso. Deus nos livre de ser injusto com alguém, mas não faça isso. O resultado será um ser humaninho com baixa tolerância ao fracasso, com uma ansiedade elevada e com uma forte dependência emocional. E mais, lamento dizer, um dia esse ser humaninho ainda vai jogar na sua cara que de alguma forma a culpa é sua. Eu já vi o suficiente para entender que esse não é um caminho bom. Vou convidar você aí ao primeiro livro de Samuel. E com isso nós vamos aqui fechando as nossas considerações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Repare na leitura. Verso 12 do primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Verso 16, se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura como é devido, e depois tomarás o que quiseres, então eles diziam: não, agora mesmo me darás, e se não, vou tomá-lo à força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Verso 22, era Eli já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como ele, repare aqui, como eles se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. Verso 23, porque fazeis tais coisas? Ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama isto que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Verso 25, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgam. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Verso 29, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas, que ordenei que me fizessem na minha morada. Agora Deus diz a Eli: se tu honras os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Verso 34, vai ser um sinal, o que sobrevirá aos teus 2 filhos, Ófni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia, e eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel. Diz a primeira parte do verso 35. Esse é um caso emblemático,
de como nós seremos chamados à prestação de contas pela educação que demos aos nossos filhos. Eli foi transigente com os filhos dele, Hófni e Finéias. Eli amou mais a paz e a comodidade da sua casa, e por isso não confrontou devidamente os seus filhos por causa dos seus atos. E Eli já acaba se tornando cúmplice dos seus pecados. Talvez alguns de nós estejamos hoje aqui de manhã nos dando conta, nesse momento, que algumas das nossas ações, sem nenhuma intenção de prejudicar os nossos filhos, têm causado dano a eles. Talvez, no fundo de sua alma, pela oração que fizemos no começo, de que o Espírito Santo nos desse um coração humilde, talvez, aí dentro de sua alma, num lapso de honestidade, você tenha dito: puxa vida, eu estou vacilando. Mas me ouça, nós somos inteligentes, Deus nos deu a capacidade de analisar e de corrigir. A minha pergunta para você: que tal se a gente começar com uma pequena premissa de que nós não temos anjinhos em casa? Que tal se nós perdêssemos o medo de sermos odiados pelos nossos filhos, mas leais àquilo que nós temos que fazer como pai e como mãe? A sua única chance de ser amado pelos seus filhos, de ser amada pelos seus filhos, reside no respeito que eles terão desenvolvido por você. E acredite, se você ceder às vontades dos seus filhos, se o choro compulsivo, a manha constrangedora em público, a cara feia, a ida para o quarto batendo a porta, se isso for suficiente para você recuar e voltar atrás de sua palavra, ou quem sabe falar manso, invertendo os papéis, se submetendo a ele, pedindo desculpas se você foi agressivo demais, ou quem sabe tentando dar um presente ou uma outra concessão para ele não ficar tão triste, quem sabe você terá perdido o respeito e junto com ele também a chance de você ser amado. A única forma de você manter a sua paz em casa, fazendo a vontade do seu filho, lamento dizer, mas você virou refém do humor dele. Não tema ser odiado, faça o que você tem que fazer. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 51. A indulgência que cede aos caprichos dos filhos conduz à tirania dos filhos sobre os pais. Isso destrói o respeito mútuo e provoca desordem e desobediência no lar. Lar Adventista, página 58. Quando os pais são lenientes demais, a criança cresce egoísta, dominadora e desrespeitosa. Essa condescendência resulta em futuros problemas e sérios desvios no caráter. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 53. A disciplina deve ser estabelecida com firmeza, mas sempre temperada com amor e paciência. Os limites não são para punir, mas para ensinar responsabilidade e formar o caráter. Meus irmãos, olhem para mim, quem manda na tua casa é você. Você é quem manda na sua casa. A serva do Senhor chega a dizer que existem lares em que uma criança de 2 anos é quem dá as cartas. Seus filhos precisam de disciplina, seus filhos precisam de previsibilidade, seus filhos precisam de limites. Vocês já me viram falar isso? Você não disciplina uma criança porque desastradamente ela virou o suco de uva na toalha branca. Você disciplina uma criança quando ela desafia sua autoridade em tom de rebeldia. Isso você não pode deixar passar. Vá 2 ou 3 folhas para frente, até o capítulo 8, do mesmo primeiro livro de Samuel. A gente sempre fala dos filhos de Eli, né? Mas tem outros terríveis aqui. Os primeiros 3 versos do capítulo 8, do primeiro livro de Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Verso 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes
se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Essa é uma descrição dos filhos do profeta Samuel. Você deve ter reparado que os filhos do profeta Samuel não eram flor que se cheire. Se, por um lado, os filhos de Eli foram violentos e imorais, os de Samuel foram corruptos e desonestos. Samuel e Eli, ambos eram líderes espirituais. Ambos tiveram no comportamento dos filhos um exemplo repreensível. O pecado de Ófni e Finéias levou à perda da arca da aliança, a derrota de Israel, a morte dos 2 filhos e a morte do pai. Os pecados dos filhos de Samuel foram um fator decisivo para eles rejeitarem o Senhor e para que pedissem um rei para governar sobre eles. Mas há uma diferença notável no relato bíblico em ambos os casos. Enquanto Eli foi repreendido por Deus por honrar mais os filhos do que ao Senhor, permitindo que eles desrespeitassem os sacrifícios, Samuel, mesmo com filhos corruptos, não foi repreendido. O relato bíblico não demonstra a repreensão de Deus sobre Samuel. A pergunta é, por quê? Porque se Eli foi repreendido e Samuel não foi? Se pau que dá em Chico deve dar em Francisco, num bom português. Se aquilo que é certo para um tem que ser certo para outro, por quê? O relato bíblico diz a repreensão de Eli e não fala da repreensão de Samuel. Se em ambos os casos, os filhos do sacerdote e do profeta, ninguém prestou. A resposta está implícita. Deus não vai responsabilizar os pais pelos pecados dos filhos. Deus vai responsabilizar os pais pela negligência na educação. Cada um vai pagar pelo seu. Você pode fazer o que for, se você visitar a sua alma com honestidade, entender, eu fiz o que eu tinha que fazer, independente do resultado, você foi fiel. Que Deus livre você de uma apostasia familiar. Que Deus livre você da vergonha. Que Deus livre você do abandono. Que Deus livre você de uma vida desviada nos seus filhos. Que Deus livre você disso. Mas você precisa fazer o que você tem que fazer. Samuel, que tudo indica, não foi omisso como Eli. Isso sinaliza para nós que educar é a gente insistir até o limite mesmo que a gente não tenha controle sobre o resultado final. Meus irmãos, eu e você, que temos filhos ainda em formação, eu estou na trincheira como vocês, não tenho cabelos brancos, meus filhos não estão criados, meus filhos não estão casados, meus filhos não são adultos ainda, eu tenho uma criança bem pequena de 4 anos e um menino que entrou há pouco no vale da sombra da morte, da adolescência. Nós estamos na mesma trincheira. Quando eu olho para o lado, no que diz respeito à educação, eu vejo vocês, meus irmãos, porque nós estamos vivendo os mesmos dramas, nós estamos lutando lado a lado, e você sabe que o meu telhado é de vidro, você sabe que o que os meus filhos fazem respinga em mim, mas nenhum de nós deveria zelar pela própria imagem. O que está em jogo aqui, meus irmãos, não é a nossa imagem. O que está em jogo aqui não é a minha imagem. O que está em jogo aqui não é a nossa vaidade. A questão é se a gente está fazendo a vontade de Deus, pelo simples fato disso estar em harmonia com o que Deus é, com a essência de Deus. Não se trata de reputação. É tudo para a glória de Deus. As mães devem lutar contra o seu orgulho natural materno, porque é tudo para a glória de Deus. Os pais devem se esforçar para que unicamente a imagem de Deus seja preservada. Tudo para a glória de Deus, não tem que ver com a gente, tem que ver com Deus. E uma família bem ordenada é o maior argumento em favor do Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa a você, se você é um pai piedoso, se você não é um pai piedoso, aí é uma outra conversa, é um outro dia, uma outra situação. Eu estou hoje aqui partindo da premissa de que você é um pai e uma mãe piedosa, e que seja por ingenuidade ou ignorância, ou quem sabe, você não refletiu ainda na maneira como você está lidando com as coisas. Mas deixa eu dizer, o que está em jogo aqui
não é a forma como as pessoas estão nos olhando, como as pessoas estão nos analisando. Porque essa vaidade nossa, ela não tem o selo do Espírito. Nós precisamos nos certificar de que nós estamos fazendo a coisa certa. Nós precisamos nos certificar de que nós estamos fazendo a coisa certa. E que Deus nos ajude. Porque não há nada mais difícil, não há nada mais complicado do que você educar uma criança. Porque você está, querendo ou não, até essa criança encontrar a sua autonomia e responder por suas próprias ações. Você não tem controle sobre uma coisa que nem Deus mesmo interfere, que é a liberdade que essa criança, essa pessoa vai ter de fazer suas próprias escolhas. A pergunta é: nós estamos nos preparando adequadamente para fazer o nosso trabalho? Não seja refém do humor dos seus filhos. Não tenha medo. Não tenha medo de ser odiado. Faça o que você tem que fazer. Vou dizer de novo aqui o que disse semana passada. Nós somos uma família. Tem um outro sermão que eu estou para pregar a qualquer hora dessa, depois que a gente se recuperar do de hoje, que é assim, ó, educando o filho dos outros. Eu nem sei se precisa fazer um sermão, porque o título, né, já. É tão fácil, né, meus irmãos? É tão fácil educar os filhos dos outros, não é? É tão fácil dizer para os outros como os outros têm que fazer, não é? É tão simples você opinar sobre questões que você tem uma visão tão superficial, tão limitada, não é? Aqueles que têm filhos e que possuem uma família que administram lá, sabem que existem tantas variáveis no dia a dia, que é impossível. Meus irmãos, como uma família, nós precisamos tomar muito cuidado, para a gente não julgar as coisas, porque nós não temos todas as informações. Então, quando nos faltam as informações, deve sobrar em nós o afeto e o amor. Também, isso não quer dizer, baseado no sermão do filho pródigo da semana passada, e baseado no que eu estou dizendo aqui agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que lidar com fatos. O que eu estou dizendo é que, como uma família, todos nós precisamos promover os vínculos da paz. Todos nós precisamos cuidar desse pequeno rebanho que Deus nos deu, entendendo que a igreja é uma aliada, não uma inimiga. E que Deus nos abençoe, e que Deus nos ajude. Feche seus olhos. Querido Pai, nós nos colocamos diante de Tua face, Senhor, e nós pedimos perdão pelos erros, pelos excessos, pela negligência, pela omissão. Cada um de nós aqui foi chamado à responsabilidade nos cantinhos de sua própria alma. O Teu Espírito falou em nossa consciência. E cada um de nós, e o Senhor de maneira tão personalizada, o Senhor nos confrontou. Que nossa resposta seja favorável a sermos educados pelo Senhor. E assim, Pai, possamos honrá-lo através da nossa casa e da nossa família. Por favor, proteja os nossos filhos, porque temos um inimigo cruel. E se um pai e uma mãe piedosos cuidarem das entradas do seu lar, não forem negligentes com sua tarefa, e resistirem às incursões do inimigo, por favor, Pai, não permita que esse inimigo faça dos nossos filhos uma vítima. Protege as nossas crianças, protege os nossos filhos, os nossos jovens, protege os nossos adolescentes e juvenis. O mundo é mau, o tempo é difícil. Que a nossa casa seja um santuário, que o Senhor seja celebrado em nosso lar, que o Senhor reine em nossa casa, e que pela Tua graça, Pai, e para a Tua glória, possamos cumprir com o nosso papel de maneira devida. Ouve, por favor, a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.